Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Júlia Almeida, diretora do Comitê de Mulheres da Pagos. Estou aqui hoje com duas mulheres gravando o quarto podcast aqui da temporada de podcast da Pagos e o primeiro podcast só de mulheres, trazendo aí um pouco do nosso Comitê de Mulheres da Pagos que a gente acabou, né, de estruturar esse ano. E o nosso intuito desse comitê é trazer mais vozes femininas e construir uma rede de transformação poderosa para gerar conhecimento, troca de experiências e boas práticas, apoiando cada vez mais, empoderando as mulheres, né? Principalmente nesse ecossistema aqui de fintechs e meios de pagamento hoje, que, para quem não conhece, né, a Pagos, ela é uma associação de gestão de meios de pagamento e o objetivo também é promover todo esse crescimento do setor financeiro e fomentando o desenvolvimento de soluções, para trazer também pautas, né, regulatórias aí do mercado e, enfim. Hoje eu estou aqui com duas mulheres incríveis e aí eu queria um pouco, né, falar... A gente trouxe um assunto super relevante aqui, que eu acho que é um assunto ainda que eu vejo, né, estando dentro desse ecossistema não só financeiro, mas também de startups, que é a questão do ESG, né? Às vezes muita gente sabe só o princípio, mas a gente vai trazer pontos muito legais e ajudar, né, as incorporações, as startups, de fato, a medir, né, esses princípios e, de fato, implantar eles. Então, hoje a gente vai falar muito de ESG e a reputação, como que elas impactam no sistema das empresas de meio de pagamento e esse ecossistema de startups. Então, eu queria super agradecer a presença da Bárbara e da Patrícia. A Patrícia aqui também no nosso comitê das mulheres da Pagos e faz parte da Associação Pagos. E a nossa convidada, a Bárbara, para falar sobre esse tema aqui, super especialista, vai ensinar muito para a gente. Por favor, se vocês puderem se apresentar, falar um pouquinho da trajetória de vocês. Vamos lá, então, gente. Eu sou a Patrícia Benaton, sou diretora de RH de uma fintech chamada Cibula. A gente vem aí há alguns anos, né, recriando aí o mercado de crédito para a população brasileira. Tem uma longa jornada aí de mercado financeiro, mais de 27 anos de atuação. E estou muito honrada de fazer parte desse grupo. Júlia, muito obrigada. Bárbara também. É um tema super relevante. Tenho certeza que o bate-papo aqui nosso vai agregar muito vocês aí. E compartilhem, participem. A gente está aqui para isso. Bárbara, por favor. Muito bom, muito obrigada. Obrigada especialmente, Júlia e Patrícia, por me receberem aqui hoje. Então, eu sou a Bárbara Gringues. Eu sou CEO e fundadora da consultoria B Gestão Responsável, com foco em governança corporativa. Eu tenho uma carreira aí de 20 anos que vem do mercado financeiro também. Comecei lá atrás, operacionalizando, né, gestão de dados aí para o mercado de cartão de crédito, depois securitização de recebível imobiliário, equity, private equity imobiliário, depois gestão de riscos em bancos, né, gestão de risco de crédito, mercado, depois passando por toda uma fase aí de projetos em governança corporativa. Quando eu fiz meu mestrado, eu sou mestre em governança pela USP, e é um prazer estar aqui com vocês hoje. Estou me sentindo muito honrada, né, de fazer parte desse podcast, que eu sei que é uma questão de empoderamento, nosso empoderamento também, e de todas as pessoas que estão aqui no Grupo Pagos. Além, não só as mulheres, mas todo o grupo, né? Então, eu estou me sentindo muito honrada de estar aqui no primeiro grupo do Comitê de Mulheres. Muito obrigada. Obrigada a você, muito legal. E, bom, para a gente começar, né, acho que vamos voltar lá para os princípios básicos. Eu acho que é importante, né, reforçar. E aí eu queria saber, assim, vamos recapitular o que é, de fato, ESG, né, ESG, e o tripé de sustentabilidade aí que você traz bastante na sua pauta, né? Muito bom, obrigada. A gente vai falar hoje, então, do ESG e reputação, né, puxando esse gancho desses dois conceitos para o mercado, então, das empresas aqui de ecossistema que fazem parte de vocês, das fintechs, as startups, ou seja, os meios de pagamento, a parte financeira, né? O que eu preciso colocar na mesa antes de falar sobre ESG é o que está por trás, qual que é o ambiente, né, que a gente está tratando aqui. E esse ambiente empresarial contemporâneo tem 4 megas tendências, e que seria bom as pessoas, então, já pautarem isso. O próprio ESG, o tripé da sustentabilidade, tá? As decisões que consideram mais partes nos negócios, os stakeholders, então, partes relacionadas a stakeholders.
o papel da governança corporativa nos negócios, tá? Isso fica muito forte nesse desenvolvimento todo do cenário aí de criação de valor, né, de captação de investimentos, tá? E as decisões para o longo prazo, tá? Então, isso é uma palavrinha que eu quero que quem estiver tomando notas ou quem estiver ouvindo aí, grife bem ou grife mentalmente, que é o longo prazo, tá? As estruturas de ESG e reputação são para o longo prazo, tá bom? Então, quando a gente vai falar do tripé da sustentabilidade, né, o ESG, e por que eu gosto muito de falar ESG ou tripé da sustentabilidade, não ASG, né? Tem gente que usa o termo ASG, vindo A de ambiental. Primeiro porque a menção a tripé é muito boa, sabe, pessoal? Então, tripé porque é um banquinho de 3 pernas, ou então é daquele fotógrafo que tem a câmera no tripé, que precisa nivelar, né? Precisa nivelar os 3 pilares. Talvez um na frente do outro, mas conforme o prazo vai acontecendo, o longo prazo vai acontecendo, os 3 pilares vão estar em equilíbrio. Por isso, tripé. Tá certo? E ESG, né, a palavrinha aí, a tradução, então, E de environmental, S de social, G de governance, tá? E quando a gente vai, então, pegar para a tradução, para o português, a tradução literal de E, environmental, é meio ambiente. A tradução literal de S, social, é de sociedade, social. E a tradução literal de governance é governança. Mas a tradução correta, ou seja, a interpretação que a gente vai fazer agora, da letra E, é quais são os recursos que, na sua situação de negócios, no seu ambiente de negócios, você vai usar na sua empresa. Então, o meu ESG de consultoria é diferente do seu ESG na bula, né, de empresas aí de tratar a gestão de pessoas, folha de pagamento, que é diferente de outras empresas que vão estar aqui, fintechs, que vão ter outra forma de negócios. Então, environmental, a gente vai traduzir para interpretar como recursos no ambiente de negócios, tá? Não só meio ambiente. Pode ser que o ambiente de negócios contemple o meio ambiente também. Tá certo? Mas aí, muitos advogados que vieram conversar comigo e falaram, olha, faz muito sentido nos termos aí jurídicos, né? O que é o meio ambiente, o que é o ambiente de negócios, né? No S-Social, a gente vai falar sobre stakeholders, as partes relacionadas, desde os acionistas, os fundadores da empresa, aquele grupo de empresários que se uniu, e aqui nas startups, nas fintechs, vai ter isso muito forte, com um propósito único, né? E começou a ter uma questão de crescimento da empresa e contratar os seus primeiros colaboradores, ou entrada de novos sócios, né? E aí vai começar a ter os seus stakeholders externos, aí vai começar a ter os clientes, os fornecedores, o governo, um super stakeholder, e os concorrentes. Os concorrentes são stakeholders. Então, num bom ambiente de negócios, o que a Pagos está fazendo é a gestão dos stakeholders concorrentes, que vocês estão trazendo um cenário de negócios junto para fomentar o negócio, fomentar como é que eu vou dizer assim, o ecossistema. Essa é a ótima palavra, obrigada. Já a G de governance vem de governança, mas nós estamos falando da gestão mesmo, das boas práticas de gestão, que dentro de gestão está a governança corporativa, e aí a gente vai pegar, né, o conselho de administração, os órgãos máximos de governança, e a gente vai pegar a estrutura interna, compliance, ética, jurídico, contabilidade, planejamento financeiro, né? E a frase que vem aqui, né, que vocês devem gravar é como aplicar a boa gestão, né, no negócio, e esse negócio ser economicamente, financeiramente viável. Então, lembra que a gente está falando do longo prazo. No longo prazo, nós queremos que o nosso negócio esteja em equilíbrio do G financeiramente. Então, aqui no nosso contexto do nosso podcast, nós não estamos falando de ONGs, ACIPs, terceiro setor. Nós estamos falando de empresas que têm o retorno financeiro como base no pilar G. Então, o negócio vai ser viável no E, nos seus recursos, no S, stakeholders, e ser economicamente viável no G. Tá? Então, tá aí o comecinho do ESG, tripé da sustentabilidade. Incrível. Super, né, aprofundado aqui. Exato. E traduz na prática, exatamente, né, como nós, desse segmento que vem crescendo tanto, né, e que tem aí essa visão de inovação, e eu acho que é uma pauta que a gente vai conversar aqui, como que a gente pluga, né, esse olhar de inovação
diante a todas essas práticas. E Bárbara, assim, excepcional, né? Tirou um pouco dessa parametrização que a gente tem acesso do que significa cada um desses pilares e nos ajuda a colocar realmente isso como um plano de ação na prática. Perfeito. Então, o que eu queria trazer aqui, especialmente para quem que é do mercado financeiro, né? Essas fintechs todas que estão aqui, as startups, que é um olhar muito aqui na letra E. Na letra E, que são os recursos, vocês vão ter 2 principais componentes que vocês têm que mirar. O primeiro componente, que é a própria tecnologia de ponta, o código, fonte, as linhas de código, softwares, o que vocês estão criando, que tem que ser protegido. Então, blindagem, né, de proteção de marcas, propriedade intelectual lá no INPI, toda a questão de uma assessoria jurídica para blindar o que está sendo construído, tá certo? E a pessoas. Então, não existe fintech sem software, sem sistemas, sem hardware, né, sem tecnologia e sem pessoas, né? Mercado financeiro é um setor de serviços que as pessoas que são capital humano são o principal recurso dessas empresas. Então, como é que vocês vão fazer o ESG para pessoas, né? Bons contratos, com boas condições comerciais para ambas as partes, atrelamento de interesses de longo prazo, e aí a gente vai entrar, né, nos cap tables, nos vestes, nas participações societárias, no equity, a gente vai entrar na questão de confidencialidade, muito importante, confidencialidade em todos os contratos, seja CLT, seja PJ, seja qualquer forma de relacionamento. A gente vai entrar com propriedade intelectual, então tudo que for criado naquele meio, naquele negócio, é de propriedade da empresa, né? E deve ser contratualmente combinado isso, né? E o atrelamento de interesse de longo prazo no sentido de, olha, vai ter uma remuneração variável, ou vai ter um vesting, vai ter um equity, vai ter... Como é que vai funcionar, por exemplo, num plano aí de 3, 4 anos? Como é que vai funcionar também no caso daquelas pessoas que são as primeiras pessoas, né? Os sócios, fundadores, né? Eles vão fazer os acordos, que eu vou chamar aí os prenups, né? Enquanto a gente está namorando, todo mundo se gosta, é um bom momento. Agora, 5 anos depois que vão mudar os propósitos, será que esses mesmos sócios têm os mesmos sonhos? Ou será que algum deles quer sair da empresa? E ele vai sair da empresa com quais condições? Levando o que da empresa, né? Com qual participação, com qual resultado, com qual capital intelectual, pode levar funcionários, não pode? Pode levar o código, não pode? Então, muito importante, aqui é um pilar de governança muito forte, que vai só valorizar todas as fintechs, startups, todas as empresas, né? Não é nem só startups, todas as empresas. O acordo. Eu sei que às vezes parece estranho falar, mas eu estou montando a minha empresa, eu não tenho dinheiro, e aí eu vou gastar com documentação societária, jurídica, sim, né? Porque começa ali naquela união das pessoas, o investimento, que cada um vai botar um dinheiro, vai ter um acordo ali, um bootstrap, um family and friends, vão colocar um dinheiro, inclusive para destinar para a questão jurídica. Então, mais uma vez, os advogados são nossos amigos, tragam eles para a mesa, né, para estabelecer esses acordos da sociedade, os contratos, né, no começo, na largada, onde todo mundo é amigo, onde todo mundo está na mesma página, com o mesmo sonho e o mesmo propósito. E aí, propósito tem muito aqui no ESG. Tá? Muito legal, isso é muito importante, né? Até a experiência própria é aquela famosa frase, né? Clichê, o combinado não sai caro, né? Perfeito. E é isso, quando a gente começa, né, a empreender nessa loucura, a gente vai deixando algumas coisas que, no momento, a gente não vê que é tanta prioridade, mas que depois a gente fala, poxa, realmente era um ponto super importante, que nem gasta tanto tempo e dinheiro, assim, se você for, né, colocar na ponta do lápis, e que é super importante para, né, se preparar para uma captação, para um exit, etc e tal. E aí, levando um pouco para essa pergunta, assim, eu acho que, né, dado uma experiência aí de exit, com a Startpay, etc., todo mundo me pergunta, né, o que você aprendeu de ponto positivo. E eu acho que uma questão muito importante foi isso, assim, me preparar, minha governança, e principalmente, né, essa parte da contabilidade que está dentro da governança, é super importante. Hoje a gente vê que é bem falho em muitas, né, empresas, até empresas grandes, né? E aí isso atrapalha muito num deal, principalmente até não só de um exit, de uma captação. E aí, como que as empresas aí, elas podem se preparar para um exit, assim, levando né, em consideração esse princípio aí
não só da governança, né, que é muito forte nessa parte do due diligence, mas do ESG mesmo, assim. Perfeito. Até essa parte, porque muitas pessoas, não colocam, né, como ativo essa parte da tecnologia. Perfeito. Né? E no final, é o maior ativo, né, de uma empresa, de uma fintech ou de uma empresa de tecnologia. Então, contar um pouquinho aí dessa experiência, como que né, essas empresas a gente pode se preparar melhor para essas, né, rodadas de investimento, que é uma realidade hoje muito forte, né, de um exit, enfim, de startup, dessas empresas que estão mais nesse meio de tecnologia. Perfeito, muito bom. Muito boa pergunta e uma resposta ampla também, que eu vou primeiro, para poder responder de uma forma bem embasada, eu vou explicar rapidamente o método que a gente usa na B Gestão Responsável, que é o ciclo virtuoso da governança. Então, como é que começa, tá? São 5 fases desse ciclo, tá? Na primeira fase, são as ações de governança corporativa. Ações mesmo práticas, e a gente já vai entrar nessas possíveis ações. Você vai fazer ações de governança corporativa e vai para a segunda fase, segundo grupo de atividades, que é a redução do risco corporativo, tá? Quem é de finanças conhece muito bem as estratégias de valuation, avaliação de empresas. O risco, ele tem 2 grandes componentes. O risco diversificável, que é o da própria empresa, e o risco não diversificável, que é o do setor. Então, se você está num setor de atividade, é diferente do risco do outro setor de atividade. Na hora que você reduz o risco diversificável da sua empresa, na conta, reduz, né, o denominador, aumenta a valorização da empresa, aumenta o valor, que vai para o próximo grupo, que é o aumento do valor corporativo. Quando eu estou criando ações que aumentam o valor corporativo, eu posso ir para a próxima etapa, que é a responsabilidade corporativa, que é o ESG. Eu só posso fazer ações de responsabilidade corporativa quando eu passei pelas 3 fases anteriores. Fiz ações de responsabilidade corporativa, estou na minha sociedade operando para o longo prazo. O que acontece? Eu crio capital reputacional, que é a 5ª fase. Tá certo? Então, é um ciclo virtuoso da governança, começando lá na primeira fase. Então, criei capital reputacional, vou de novo revisar meus processos, investir em ações de governança corporativa. Quem sabe para uma nova rodada, uma nova captação. E quais são essas ações de governança corporativa? Uma delas que a gente falou, na letra S, stakeholders, colaboradores internos, é toda a questão, né, da contratação, da formalização desses contratos, dessas relações. Na parte do ambiente, na parte do E, que são os recursos, a propriedade intelectual, né, o registro do software, o registro das marcas. Na parte de governança mesmo, um bom planejamento financeiro, uma boa estrutura ali de indicadores financeiros, né, transparência, aí a gente entra nos 4 pilares de governança pelo próprio IBGC, Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, que apresenta lá no Código das Melhores Práticas a equidade, transparência, accountability e responsabilidade corporativa. São 4 pilares de governança que estão todas nessa letra G, né? Então, a gente vai ter que ter bons números com transparências, indicadores, planejamento financeiro. Muitas empresas podem estar ali numa estrutura de orçamento, o OBZ, mas que esse OBZ seja, né, levado de um ano para o outro, né, com responsabilidade, né, e começar a alocar dinheiro para que as equipes, né, no começo dessas estruturas de equipe, tenham responsabilidade sobre o que está sendo gasto. Né, o dinheiro, no começo, ele é escasso. E que quando entrar esse primeiro investidor, né, primeiro ele vai ver, né, o que é uma due diligence? O que é? Ele vai pegar, eu quero uma foto, eu não conheço você, eu não conheço, Júlia, a empresa que você criou, eu não conheço, Patrícia, a empresa que você criou. Eu vou chamar uma assessoria para fazer uma diligência, para tirar uma foto e me falar que empresa é essa. Não é um valuation, é uma due diligence. Se você, né, recebe um possível investidor, mostrando na sua diligência que você já está todo bagunçado, aquele risco diversificar, você não diversificou, né? Você não reduziu, tá certo? Agora, se você tem relatórios, indicadores do processo organizado, eu já reduzi grande parte do meu risco e apresentar isso. E quando eu falo apresentar, eu não quero criar aqui situações caras de negócios, mas abrir um PowerPoint, abrir uma apresentação e começar a botar bullet points, tudo organizado, com o logo da empresa, com a matriz ali, né, de responsabilidade, desde o começo,
Né? Quando chegar uma diligência, faz um PowerPoint. Aí que você vai começar um PowerPoint de 100 páginas? Não, você já podia estar começando antes. Exato. Então, é uma boa prática que eu falo para todo mundo, meus clientes, né? As empresas que estão lá na nossa mentoria. Abre o slide, abre o PowerPoint já. Né? Começa por onde? Começa pela capa. Quem são os sócios? Qual que é o currículo? Né? Qual que é ali a apresentação inicial? Missão, valores, né? Qual que é o propósito da empresa? Qual a estrutura de áreas? Mesmo que cada área seja uma pessoa só, ou que seja uma figura de responsabilidades e não de áreas. Né? Começa a colocar isso de forma organizada. Quais são os seus indicadores financeiros? Você está fechando o seu balancete mensal? Uma pergunta tão simples. Ah, não, mas a minha empresa ela é do simples, não precisa. Não, você já perdeu meses de trabalho. Total. Não é para fechar balancete quando chegar a diligência, balancete, controlador. Acontece isso direto. Assim, parece uma coisa óbvia, né? Desculpa te interromper, mas parece uma coisa óbvia. E aí você vê e as pessoas não têm o mínimo, né? O básico. E acho que a palavra que você falou assim é organização, né? É continuar esse processo. E aí, só complementando, porque é isso, assim, né? É isso, as pessoas... É o princípio básico da governança de um negócio, não é? Exato, e a gente até riu aqui, né? Porque mas quando eu perguntar pra você me dar o muito. seu balancete de outubro, eu nem tô pedindo novembro, não, gente. Eu tô dando até uma colher de chá. Outubro? Como assim? Não tenho. Eu não fiz ainda de 2022. Não, peraí. Então, como é que vai funcionar essa questão? Eu vou esperar quantos meses, eu, investidor, pra você me trazer um número fechado? Ah, o dinheiro é caro. Custo de oportunidade. Custo de oportunidade é um outro princípio de governança. O dinheiro está na mesa. Se você não pode aproveitar agora, eu vou ver outra empresa que está pronta para eu conversar. Então, você já perdeu a oportunidade, tá certo? Então, essa diligência começa no primeiro dia que a empresa for montada. Ah, mas eu não tenho tempo. Então, você não tem tempo para empreender. Empreender, ou quem está se estruturando para receber um aporte de investimentos, é ter um nível de maturidade de administração para poder tá no mercado operando. E, mais uma vez, voltando ao pilar do ESG, tripé da sustentabilidade. Eu posso não ser economicamente viável hoje, ou eu posso não estar com E, com S, com G prontos hoje, mas eu estou mirando o longo prazo. E aí eu vou te perguntar, o que você fez na letra E? Você deu entrada no NPI? Não. Você ainda não começou. O que você fez no S? O que você fez com os seus stakeholders, os internos? Você começou alguma coisa, Você começou algum contrato? Você formalizou o seu acordo de sócios? Gente, o acordo de sócios pode ser, já que é um início, né? Pode ser um e-mail formal com todo mundo dando de acordo, não pode? Né? Sim. Que depois isso vai ser minutado, né? Tá certo? Então, no G, você já tem uma contabilidade? Você já contratou contabilidade? Você atende à legislação brasileira? E agora eu vou falar bem das empresas brasileiras, né? Como praticar a governança corporativa nos locais que você está inserido. Então, você está no Brasil atendendo à legislação brasileira, inclusive a legislação tributária. Você quer internacionalizar? Tudo bem, mas é um outro local de negócios, com outro SG, com outras regras. Será que o seu... Né, vamos combinar assim, vamos fazer primeiro a caixinha número 1, muito bem feita, e depois você pode ir para o exterior, pode internacionalizar? Né? Será que você tem estrutura já para captar no exterior? Se você nem abriu ali uma estrutura de uma empresa própria e conseguiu ter uma diligência, né, uma assessoria para ver qual que é a empresa, qual que é a forma tributária para operar no exterior, né? Como que você destina recursos. Daqui a pouco você já está devendo ou já está, né, a sua empresa já está entrando num cenário aí de não conformidade porque ficou fazendo transferência internacional sem ter colocado isso contabilmente de forma correta. Né? Então, são várias coisas que, assim, vamos fazer direitinho a primeira caixinha com registros, né? Eu gosto muito de usar uma figura de linguagem que é do... Né, se vocês abrirem o índice de reputação, que é o RepTrak, aliás, RepTrak, gente... A gente vai falar disso, né? Nós vamos falar disso já, tá? Mas uma empresa que vem aí anos a fio, estando entre os primeiros lugares de reputação internacionalmente falando, é a Lego. Né? E por que a Lego? E você pode falar bem da Lego, mesmo se você nunca teve um Lego, nunca comprou para nenhuma criança uma caixa de Lego, que é a mesma coisa da empresa Rolex. Eu não tenho Rolex, né? Mas a empresa Rolex, internacionalmente, é uma das primeiras no nível de reputação. Exatamente. Por que isso? Porque ela tem uma história longa de atributos de marca, e aí a gente vai entrar agora
na questão da reputação, né? Quais são os principais componentes reputacionais anos a fio, desde que o índice foi criado aí pelo RepTrak, né? Compondo a maior parte da contagem do índice, com mais de 20%, é a própria qualidade dos produtos e serviços. Então, o que você está entregando no final das contas, né? Que aí eu falo da caixinha do Lego. A primeira caixinha é a caixinha amarela da peça original, né? Que vai ter lá a aprovação aqui no Brasil, a aprovação do Inmetro, vai ter o código, vai ter o manual de instruções, você abre a caixinha, está dizendo que tem 100 peças, tem 100 peças, tem 100 peças originais, tem 100 peças que pagaram impostos, né? Vão ter o manual de instruções, um processo de montagem, a caixinha, escrito em várias línguas, se já estiver operando, né, em vários países. Então, essa primeira caixinha é a qualidade dos produtos e serviços mesmo. E depois que vem ali, sempre entre segundo e terceiro lugar, né, que vem sempre dividindo essa posição, a própria conduta, que no índice, quando vocês forem ler o que está por trás de conduta, é a governança corporativa, é a forma de operar nos ambientes que o negócio está acontecendo, que antes eles falavam o próprio índice de governança, agora fala conduta. E, em terceiro lugar, dividindo esse segundo lugar aí com conduta, citizenship, que é a cidadania corporativa, que é o ESG. Então, eu quero fazer um convite para vocês abrirem o índice RepTrak de reputação internacional. O índice, o relatório é anual, daqui a pouco vai sair 2023. Ele é muito, muito bom, vale por uma consultoria inteira, traz segmentado por setor de atividade, por tipo de produto, por milênios, geração Z, geração X, geração estudo, o que cada um está vendo, né, de componentes do ESG e quais são os atributos de compra. E isso, acho que o comportamento do consumidor aparece nesse relatório. E fintechs, ecossistemas de meios de pagamento, comportamento de compra é uma questão extremamente importante. Não, né? Com certeza. Assim, até tem, acho que na última pesquisa, né, do Global RepTrak, que 63% dos consumidores eles preferem comprar produtos e serviços de empresas que têm propósitos relacionados aos seus próprios valores e crenças, né? Então, isso é muito importante. E aí, Bah, como que a gente pode, né, mostrar aqui, compartilhar com as pessoas que estão escutando, como que a gente replica, na prática, esse índice para o modelo de uma empresa, de uma startup, né? É como se eu fosse medir, né? Hoje a gente tem um NPS, né, para medir alguns índices, mas como que a gente pode trazer esse índice também para eu aplicar dentro, né, de uma fintech, de fato, eu sei que eu não vou ser, né, meu branding ainda não está tão reconhecido quanto uma Rolex, uma Lego, mas como que eu posso já começar a olhar e também trazer quantitativamente esses índices para ver realmente, né, a qualidade aí da minha, e ver minha reputação e o risco reputacional, tudo mais. Muito bom. Primeiro que só a leitura desse relatório vocês vão ter muitos insights, né? Vocês fizeram a leitura, viram como que o relatório é muito profundo. Segundo, que vocês podem pegar por esses principais componentes e olhar na empresa de vocês o que está sendo feito dentro desses componentes. Depois, aí vocês podem pegar os primeiros colocados no setor de atividade de vocês, abrir o relatório de investidores nos sites mesmo e olhar o que no material sendo apresentado ao mercado essas empresas estão fazendo. É um baita de um benchmark, tá? Tanto em soluções tecnológicas, soluções de negócios, quanto em posicionamento do ESG. Tá? Então, vocês podem ir atrás e olhar no setor de atividade o que é feito. É uma baita de uma ideia para construir capital reputacional. Outros dois benchmarks que eu quero trazer, que são bem práticos, que é o seguinte: primeiro, as certificações, tá? E cria muito valor reputacional. Queria indicar para as empresas aqui a certificação B, as B Corps, as empresas de Benefit Corporations. Quais são as empresas B? São aquelas empresas que voluntariamente se associam nesse tipo de programa, que é como se fosse uma diligência, uma due diligence, né, gratuita aí para você fazer parte, com um checklist completo de boas práticas em cada um dos principais grupos de perguntas, digamos assim. Então, vão ter comunidade, vai ter os stakeholders internos, como é que são os produtos e serviços, posicionamento, né? E aí vocês podem, inclusive, quem está abrindo empresas, em até 1 ano da abertura da sua empresa, você pode pegar a certificação pendente, ó, BPending. Já usar isso no seu material para captação de investimentos. Tá certo? Então, é uma demonstração ao mercado do seu propósito estar vinculado a boas práticas. O ESG na veia.
Tá? Outra certificação muito interessante, que não precisa ser feita no começo da empresa, é da Proética da Controladoria Geral da União. É um checklist completo dos índices de governança. E para quem é de finanças, Mais ainda. accountability na veia, Nossa. transparência na veia. É muito grande. Não estou falando aqui que vocês vão ser certificados ou que vocês querem, de fato, ser certificados, né? Mas eu estou falando do checklist. Fazer parte. Lembrando, né, Bá, se você abrir para mercado, primeiro holding de investimento, você vai precisar fazer um processo desse. Então, nada mais correto, né, do que você se precaver ao risco e já iniciar um processo desse, para quando essa etapa acontecer, você já está com um cenário extremamente mapeado, sabendo exatamente o que tem por fazer. Perfeito. E ainda com um selo e uma certificação, com né? um selo, uma dessa- certificação. E você usou uma palavra muito boa, o risco. Né? Eu estou querendo reduzir risco. Tem riscos que são bons para o negócio. E nós, como empreendedores, não podemos ter um viés de conservadorismo. Nós precisamos também ter um grau de ser arrojados, um grau de maturidade para assumir riscos. Tá certo? Então, como é que a gente administra isso? A gente administra risco diversificável e não diversificável. Agora, se todos os sócios, todo mundo que estiver na empresa for conservador, vocês não vão conseguir tirar dali grandes inovações. Então, nós precisamos ter um grau de risco aceitável. Certo? Esse é um ponto, um pilar muito importante. Lembrando que, mais uma vez, ESG, construção de reputação para o longo prazo. Então, não tomem decisões de quarters, não tomem decisões curto-prazistas, né, que a gente fala. Tomem decisões mirando lá na frente, mesmo que isso custe mais caro, que seja mais oneroso, mas são boas práticas para que a empresa se perpetue e não venha à falência, como o índice, a gente pegar os índices de falência de startups no Brasil, né, que o próprio Sebrae tem esse índice, o Ministério da Economia tem esse índice, os índices são elevadíssimos, né, nos primeiros anos de fundação dessas empresas. Com certeza. A outra boa prática que a gente estava falando, né, do olhar certificações, né, olhar uma coisa muito interessante, as empresas de capital aberto, tá, elas têm que reportar à CVM agora a resolução 59, e essa resolução 59 é um fato relevante gigantesco que está lá sobre as práticas de ESG. Esse é um checklist muito bom para vocês verem o que está sendo perguntado. E pode ser uma tendência que no futuro essas perguntas venham para empresas de capital fechado. Então, eu recomendo que todas as empresas aqui deem uma olhada. Quem é de capital aberto, então, né, é para ontem esse checklist. Né, já está atrasado se não fez nada. Mas eu recomendo que todas as empresas deem uma olhada nessa resolução 59, porque o checklist ele vai a fundo. Não só nas perguntas, de fato, ESG, mas vai a fundo no negócio da empresa. Por quê? Porque você quer saber quais são os seus recursos, qual é a estrutura de capital, quais os sócios, como é que são os acordos, como é que é a gestão de concorrentes, de clientes, de fornecedores, de governo. O que você faz de governança, quais são suas práticas contábeis, suas práticas financeiras. Então, no final do dia, é um checklist completo. Legal. Acho que a gente está chegando aqui ao fim. Não sei se vocês têm mais alguma pergunta, Paty. Bah, eu queria só, pra gente finalizar, né? Num processo de constituição de uma empresa, de uma startup, de uma fintech, sempre a gente foca muito na lucratividade do negócio, no resultado. Perfeito. Né? E esse ponto de reputação é extremamente relevante porque a cultura organizacional que se estabelece nesse negócio é grande parte, é o alicerce para o processo inicial de reputação. Né? E reputação é uma construção, como você mesma mencionou. Na sua visão, qual é o papel de uma cultura organizacional hoje nessa visão de construção de reputação e em gestão de riscos a longo prazo? Muito bom, e eu vou puxar a sua resposta já para minhas considerações finais também. Né? Nós estamos criando, como você bem colocou, capital reputacional no longo prazo. A cultura ela tem um papel extremamente importante porque vai atrelar o propósito individual dessas pessoas com o que a empresa se propõe a fazer em cada sociedade, né? Em cada ambiente de negócios. O que é importante salientar? Que as pessoas que estão ali precisam ter o atrelamento de interesses, ou seja, reduzidos os conflitos de interesse, para o mesmo momento de negócios que a empresa. Então, se a empresa ela vai mirar ao longo prazo e construir capital reputacional, por exemplo, eu não vou
colocar remuneração variável ou bônus de curto prazo para quem, por exemplo, fechar contratos a qualquer custo fazendo dumping de mercado. Tá? Então, se eu estou querendo ganhar espaço no longo prazo pelo capital reputacional, eu vou atrelar a remuneração variável, o bônus, o equity, o cap table, no mesmo mote, no mesmo patamar do que eu estou querendo, né? A conduta, né? No mesmo, porque eu quero atrelar interesses. Então, eu quero que os sócios que fundaram a empresa tenham o mesmo, né, interesse, tenham o atrelamento de interesse com o capital humano que eu estou colocando na empresa. E não existe empresa, não existe fintech, não existe startup sem pessoas. Então, no final do dia, nós não precisamos... talvez vocês falem, o que é isso, Bárbara? Talvez eu não precise de nada, eu só preciso das pessoas. Sim. E essas pessoas, na sua criatividade, na sua união de interesses, vão construir. E a outra coisa, para mim, as considerações finais muito importante para isso, é a cultura da aceitação ao erro. Eu preciso que num projeto de vitrine, que são os projetos ESG, que devem ser tratados de uma forma especial. Por quê? Porque é o próprio core business da empresa, não é um projeto de marketing, é um projeto da empresa como um todo, né? Eu preciso que a cultura do erro, e as startups vão errar, seja tolerada, porque eu estou querendo construir uma coisa nova. E se eu não souber, como você falou, a pessoa, se eu não souber que o erro aconteceu, porque a pessoa tem medo de ser demitida, ou medo de que aquilo seja ruim para a carreira dela, se eu não souber logo de cara que o erro aconteceu, eu não consigo transformar o negócio rápido. Uhum. Então, eu quero que os erros cheguem à autoadministração. Eu quero aquilo. Quase que a gente vai ter que premiar os erros. Sim, né? Concordo, porque todo mundo só fala, né, dos objetivos alcançados, do sucesso, mas é super importante os erros para você aprender, porque é só com erro que você vai, talvez, chegar no caminho certo, né, e no sucesso. É durante a jornada que você identifica o risco, né? Exato. Né? Quando a coisa estiver acontecendo. E eu participava de muitas reuniões, né, de all hands, e aí eu comecei a trazer, né, coisas que eu, né, assim, a gente tinha feito na operação de errado, porque eu falei, gente, parece que tá tudo sempre muito bonito, mas no dia a dia a cobrança é outra, né, e aí a gente tem que trazer isso de forma natural, porque acontece e são super importantes, né? Então, acho que esse ponto é muito, muito válido que você trouxe aqui. Muito importante. Então, para fechar minha fala, se vocês me permitem essa consideração final, os projetos ESG são projetos reputacionais, são projetos que, portanto, criam capital reputacional e estão associados ao risco reputacional. Eu quero fazer a analogia ao anel da Tiffany. O anel da Tiffany, ele está lá na vitrine. Ele tem todo um componente, ele é de ouro, mas ouro por ouro, você compra o ouro em qualquer outro lugar. Mas aquele anel tem todo um componente de história, de marca, ele está na vitrine, na rua principal, ele não está na rua de trás, não está no corredor de trás do shopping, está no corredor principal, na avenida principal, está na vitrine. Então, projetos ESG são projetos core business, são projetos do principal negócio da empresa que está na vitrine. Então, se é para CSG, é para CSG na veia, construindo capital reputacional, se posicionando no mercado como, né, uma empresa de boas práticas desde a sua fundação. E por isso aquele mote, começando com tudo certo. Tá certo? Muito obrigada. Muito bom, gente. Só para fechar, queria agradecer mais uma vez a presença dessas super mulheres. Acho que o bate-papo foi super legal, mega enriquecedor, né? A gente trouxe vários pontos. Espero que a gente tenha ajudado todos vocês. E é isso, o nosso podcast vai estar disponível, né, em todos os canais, mídias sociais da Pagos. E obrigada. Muito obrigada, Bárbara. Prazer enorme, Júlia. Uma honra. E é isso, né? Acho que iniciamos aí uma longa jornada. E ESG é um tema que tem muito para a gente explorar. E logo mais teremos mais conteúdo. Isso aí, muito só obrigada. o primeiro, né? Muito bom Das mesmo, mulheres, Ju. continuaremos. Obrigada, gente. Obrigada, Júlia. Obrigada, Patrícia. É um prazer. Parabéns para o Grupo Pagos e parabéns para o comitê aqui de mulheres. Um prazer e uma honra ter dividido esse tempo com vocês. Obrigada. Obrigada. Muito obrigada.